evidente, Tá gravando. Pode falar. que me pediram solicitamente para apresentar para todos vocês. E o tema é um tema muito interessante: crise. Ninguém gosta de falar em crise, porque ninguém gosta da crise. Nós estamos acostumados a pensar a crise como algo terrível. Realmente, a palavra crise soa pessimista, soa sofrimento, soa dificuldade. Mas já veremos. A parte, vamos dizer assim, teórica, podem encontrar no meu livro de direção espiritual, curso de direção espiritual. Ainda há alguns exemplares nas livrarias, porque já está esgotado na editora. Então, até a próxima edição, que será a quarta edição, é, será difícil de encontrar. Mas lá no meu livro, exatamente eu coloco as definições do dicionário sobre a palavra crise. E vejam que são definições todas de dificuldade. Então, diz assim: alteração que sobrevém no curso de uma doença, acidente repentino que sobrevém em uma pessoa em estado de aparente boa saúde ou agravamento súbito de um estado crônico, crise de asma, crise de apendicite, crise cardíaca, crise epilética, manifestação violenta de um sentimento, crise de choro, crise de raiva, manifestação violenta, estado de dúvidas e de incertezas, crise religiosa, crise moral, fase difícil, grave na evolução das coisas, dos fatos, das ideias, período de crise, crise familiar, crise política, momento decisivo ou perigoso, crise histórica, tensão, conflito, crise diplomática, deficiência, falta, penúria, crise de mão de obra, ponto de transição entre uma época de prosperidade e outra de depressão, ou vice-versa. Apenas esta última definição do dicionário, encontra no dicionário essas definições, apenas essa última dá uma leve brisa, dizendo, pode ser ao contrário, não só uma época de prosperidade caindo na depressão, mas também uma época de depressão caindo na prosperidade. Essa definição do dicionário nos interessa. A palavra crise vem do grego crisis, que quer dizer originariamente decisão, escolha, juízo. É juízo enquanto que o final, uma decisão final de um processo. É uma decisão, uma eleição no sentido de escolha. A crise, portanto, ela resolve a situação, ao mesmo tempo designa o ingresso numa nova situação. Existia uma situação antiga e agora passa para a nova. Isso é crise. Todos nós sabemos, porque já vivenciamos as crises. Aliás, todo dia tem sua crise. O ser humano é ontologicamente crítico, no sentido de vive crises. Recordo do dia em que, chegando a Porto Alegre, vindo do interior do Rio Grande do Sul, vindo de Cachoeira do Sul, meu pai foi me deixar para o primeiro dia de aula no primeiro ano primário. Eu tinha trocado de cidade, tinha trocado de turma, tinha trocado de professora, tinha trocado de colégio, tinha trocado de cidade. Não conhecia nada. E meu pai me deixou no portão, virou as costas e foi embora. E eu desatei num choro que até hoje recordo-me. E me dói os olhos, tanto que chorei. Como que ele podia me deixar sozinho ali? Se ele não me deixasse ali sozinho, quantas outras coisas eu teria perdido? Quanto eu teria deixado, talvez, de aprender, inclusive desse aspecto de sofrer, sofrer para poder crescer? Quantas coisas? Claro que isso é imponderável, mas eu coloco como exemplo porque é a crise que a gente tem para entrar no primeiro dia de colégio, na turma nova.
a crise da adolescência, a crise quando éramos bebês e tiramos a chupeta, nos tiraram a chupeta, às vezes tendo que fazer um monte de malabarismos dos pais para conseguir parar com a briga da chupeta. Quantas outras crises nós passamos? A crise do vestibular, a crise de conseguir um diploma, a crise dos namoros, a crise do casamento, a crise com os filhos. Quantas crises já passamos e vamos passar? Isso é ontologicamente verdadeiro para o ser humano. Somos seres em crise, sempre. A crise de acordar de manhã e levantar da cama é outra crise. A crise do minuto heróico. Levanto ou não levanto? Fico com o pé para fora da cama, balançando, vou ouvir uma música ainda, vou me espreguiçar e fico e perco 5 minutos preciosos. Começo o dia 0-1, com um gol contra. A crise do vou estudar ou não vou estudar. Pega o livro, lá, um livro alentado, que nem esse meu aqui, 450 páginas, e começa a ler e diz assim, não, mas eu vou tomar um copo d'água. E aí vai até a cozinha, toma um copo d'água, e depois volta, senta, vira uma página e dá vontade de tomar um café, e aí volta para a cozinha, faz um café, lembra que tem que dar algum recado, que tem que mandar algum e-mail, alguma mensagem, e assim, lá pelas 11 horas, entrou na cozinha ou saiu e pensou, quantas páginas eu li? Talvez 3, 4 páginas. Assim, não dá para estudar. Quem quer fazer alguma coisa de importante, de decisivo para si e para a humanidade, tem que vencer as crises. A crise do faço ou não faço. Crise é eleição, é passar de uma situação para outra. Existem tipos de crise. Uma crise é causada por nós mesmos e outra é causada pelos outros. Geralmente nós culpamos os outros por todas as crises que passamos. E às vezes tem o seu lado de razão. Mas nós não podemos parar nisso. Nós não temos que ir adiante. Não podemos simplesmente dizer que não dançamos com a culpa. Aliás, ninguém gosta de dançar com a culpa. A culpa geralmente morre solteira e abandonada porque nunca quis ninguém dançar com ela. Ninguém se abraça na culpa. Prefere culpar os outros. Depois, existem crises previsíveis. Por exemplo, a crise de ficar mais velho. No tempo passar e começarem a aparecer as mazelas da própria existência humana. A crise também pode ser inevitável. Repito, a crise do envelhecimento, mas existem crises outras, como se descuidarmos da nossa forma física, nós fatalmente teremos problemas cardíacos, problemas respiratórios, musculares, etc. A importância também do estado de ânimo. Como nós enfrentamos a crise? Tinha um amigo meu que dizia, um cardeal, cardeal Cláudio Umes, que como bispo, arcebispo, cardeal, prefeito da Congregação para o Clero, ele dizia: Manuel, a gente não pode bater nos problemas de frente, quando os problemas vêm vindo. Tem que bater de lado, para que eles um pouco resvalem por nós. Porque se batermos de frente, nós nos quebramos. E muitas vezes as pessoas se quebram na vida porque somatizam, assumem a crise como algo tão inevitável, tão destrutivo, tão terrível, que não consegue sair da crise. Então, o estado de ânimo é muito importante. No caso, entrando no tema da direção espiritual, uma das melhores perguntas que um diretor espiritual pode fazer ao seu dirigido é quando ele está sentando à sua frente para ter a conversa de direção espiritual e o diretor pergunta: contente? Olha, responder essa pergunta é um oceano de coisas. Porque se eu disser sim, estou contente, o diretor vai perguntar: mas do que você está contente?
e vai redirecionar o meu estado de ânimo para estar mais contente, porque recebi uma graça de Deus, portanto, ou algo parecido. Se eu disser não estou contente, também o diretor espiritual poderá redirecionar, recomendar uma literatura específica, reorganizar as ideias daquele dirigido em relação à situação de crise que está vivendo. Então, estado de ânimo é muito importante. Depois, quais são as causas dos problemas de avaliar uma crise? Geralmente são dois, mas dependem. Primeiro, falta de formação. Há crise religiosa quando há falta de formação religiosa. Há crise de econômica quando há falta de formação ou cuidado com a parte econômica da administração da casa, da administração profissional, da administração da empresa, da administração da prefeitura, seja lá o que for. E segundo lugar, por preguiça, porque tem-se que enfrentar a crise. Não podemos simplesmente fazer de conta que ela não existe, como se dizia antigamente, né, botar debaixo do tapete a crise. Muitas vezes isso acontece nas famílias. Os pais, por algum certo comodismo, podem não querer dar conselhos, não querer exigir um tipo de comportamento mais adequado dos filhos e por isso vão empurrando para debaixo do tapete os problemas, até que um belo dia explode. Explode, seja lá através das drogas, através de uma vida desbragada, translocada, através de problemas até de gangues. Tudo isso pode acontecer se os pais simplesmente não quiserem se preocupar ou se ocupar dos problemas dos seus filhos. Vamos passar alguns slides que podem talvez ajudar na compreensão desse tema. Então, aí está o slide com referência às diversas crises que eu comentava, crise de saúde, crise renal, crise familiar, crise social. Ou seja, a palavra crise, ela pode receber muitas relações, relação médica, relação psiquiátrica ou psicológica, relação econômica, muitas linhas podem ser seguidas. Cada profissão terá suas crises, cada família terá suas crises, cada situação terá suas possibilidades de crise. Porque a crise depende, acima de tudo, da situação. A crise não é aquele que vive sofrendo por ela que realmente é a causa. A causa é a situação exterior, que essa serve para todos. E alguns a recebem de forma mais adequada ou menos adequada, mais piedosa, menos piedosa, mais crente ou menos crente, mais sensível ou menos sensível. Como a pessoa recebe o fenômeno da crise é diferente em cada caso. Posso Você passar? pode passar. Constatação: sempre tivemos, temos e teremos crises. O ser humano é constitutivamente crítico. Nós vivemos numa insegurança ontológica. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Se os bancos fecharem e houver outra, como houve há algumas décadas atrás, confisco das poupanças, das economias das pessoas, e se tiver amanhã? Não estou dizendo que vai ter, não tem informação privilegiada alguma. Estou apenas dizendo, se acontecer. Se acontecer, vai ter uma crise brutal para mim, para vocês, para todos nós. Então, a crise, como ela é da situação, e a situação é imprevisível, a crise também pode ser imprevisível. Eu falei antes em crises previsíveis, crises prováveis, mas existem crises imprevisíveis, como, por exemplo, colocar o pé para fora da casa e ser assaltado, colocar
colocar-se no carro com um motorista que não sabe dirigir bem, e hoje com os aplicativos pode acontecer isso. Pode acontecer de termos colocados com uma pessoa que não tem condições ou que acabou de beber álcool. Sei lá. Eu estou aqui apenas conjecturando situações que são possíveis. Não estou dizendo que são prováveis, nem que vão acontecer conosco, mas possíveis. Podem acontecer muitas coisas, coisas tristes, coisas que podem nos afetar bastante. Na crise, um aspecto muito decisivo. Precisamos ter uma atitude de fé. Nós que queremos ser bons fiéis, crer em Deus, nós temos que ter uma atitude de fé, porque senão vamos entrar em crise de fé. Quem não tem atitude de fé diante da crise, terá uma crise de fé. Basicamente, bastaria lembrar de Santa Teresa. Santa Teresa de Ávila disse: Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu podes tudo. E Senhor, tu me amas. Esta frase de Santa Teresa é a da atitude de fé diante da crise. Deus sabe tudo, não há nada que escape ao conhecimento de Deus. Se tem alguma doença dentro de mim sendo gestada e vai aparecer daqui 15 anos, Deus sabe. Não escapa do conhecimento de Deus. Segundo, Deus pode tudo. Onisciente, onipotente. Deus tudo pode. Então, Ele pode me curar das minhas mazelas. Mazelas espirituais, mazelas psíquicas, mazelas orgânicas. Pode curar. Alguém duvida disso? Não. Mas esse ato de fé tem que ser garantia para passar pelas crises de fé. Deus sabe tudo, onisciente, Deus pode tudo, onipotente, e Deus me ama. A garantia de que Deus é meu Pai e que me ama. E se, portanto, me ama, quer o melhor para mim. Não vai me dar, como ele mesmo disse no Evangelho, um monstro se eu pedir uma comida. Se eu pedir um pão, ele não vai me dar uma pedra. Nós sabemos desses textos que são da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, nos indicam que se Deus pode tudo, pode me curar. Se Deus sabe tudo, pode me ajudar, porque está ciente, melhor do que eu. Conhece a situação muito mais profundamente do que eu. E Ele me ama, é meu Pai. Então, essa garantia faz com que eu tenha uma atitude de fé diante da crise, para não entrar em crise de fé. Porque aí, se eu começar a desconfiar, por onde vou começar? Deus não pode tudo? Deus não sabe tudo? Ou Deus não me ama? É uma das três possibilidades. Ou eu creio nas três, ou não creio em nenhuma, na verdade. Porque não creio mais na bondade e no amor supremos. Então, na crise, cuidem, tenham sempre uma atitude de fé, de entrega. Atitude de fé não é não fazer nada. Santo Inácio de Loyola já ensinava: faça tudo como se tudo dependesse de você. Reze como se tudo dependesse de Deus. Faça tudo como se tudo dependesse de você. Reze como se fosse tudo dependente de Deus. Os espanhóis têm uma expressão muito interessante. A Deus rogando e com el mazo dando. A Deus pedindo, suplicando e com o martelo trabalhando. Ou seja, fazer cada um a sua parte. Não se encolher pensando o seguinte: ó, se Deus me ama, ele vai resolver tudo. Ah, então Deus não resolveu tudo, Deus não me ama. Ou então Deus não existe. Aí começa um ateísmo do mal. Começa o ateísmo do mal, que só faz mal porque nos tira do centro da nossa existência, que é sermos criaturas nas mãos de Deus, mas criaturas livres. Então, na crise, atitude de fé. Na Bíblia, nós encontramos a crise do começo ao fim, do Gênesis até o Apocalipse. Aliás, a principal crise
que nos é colocado na Bíblia é a crise primeira, a crise do pecado original, a crise do ouvir a Deus ou querer ser como Deus. E instigados pelo demônio, nossos primeiros pais, sejam eles quais forem, seja quando foi, não nos interessa isso, essa é uma questão de não querer da Bíblia o que ela não quer dar, mas ela quer dar esse conhecimento de que o principal erro dos nossos primeiros pais foi quererem ser como Deus, quererem saber mais, quererem ter o poder de Deus. O sumo exemplo da Sagrada Escritura é Jesus no Jardim das Oliveiras, quando diz: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de dor, mas faça-se a tua vontade, não a minha. Esse é o sumo exemplo, mas existem muitos outros. A crise de Pedro, se negava ou não negava Jesus, a crise de Judas, se enforcava ou pedia perdão, a crise de São José, que houve em sonho para fazer uma coisa em nome de Deus, para Deus, e assumir a gravidez de Maria como algo que era possível e não ser premiado com apedrejamento, como dizia a lei judaica. Nós temos Moisés que bate duas vezes na rocha e por isso não entra na terra prometida. A crise da fé de Moisés. Olha, Moisés teve crise de fé. E assim tantos outros exemplos. Do começo, do Gênesis ao Apocalipse, temos exemplos de crise. O sentido originário da palavra crise é aquele que eu comentava. É um juízo, enquanto decisão final de um processo. É uma eleição, uma escolha. Portanto, a crise, originariamente falando, resolve uma situação, mas ao mesmo tempo designa o ingresso numa situação nova que coloca seus próprios problemas. Por isso, nós temos tanto medo da crise, no fundo, porque nós saímos do nosso ninho e todos gostaríamos de ter um ninho onde nos colocássemos e daí eu não saio daqui, ninguém me tira. Só que não existe esse ninho aqui na Terra. Nós estamos fadados a viver um tempo e depois morrer. Nascem e morrem os ricos e os pobres, os sábios e os incultos, os homens e as mulheres, os jovens e os anciãos. Morremos todos, um depois do outro. Ninguém vai ficar aqui. Não podemos dizer o último apaga a luz, porque esse último não vai saber se chegou a hora dele. A crise resolve a situação, mas nos coloca fora do ninho. Quando nós temos crise, é porque Deus nos quer melhor e por isso permite o mal para dele tirar bens maiores. Deus não permitiria mal algum se não fosse para dar bens maiores. E um bem maior é, por exemplo, a prudência, que muitas vezes nos faltou para entrarmos em crise. Então, crise costuma-se entender por uma entrada, uma situação perigosa, da qual pode resultar algo benéfico ou prejudicial para quem a experimenta. Em geral, não se pode valorizar a priori, positiva ou negativamente, já que oferece possibilidades de bem e de mal. E aí está a escolha, como dizia antes em grego, é escolha, crises. Nós temos que escolher se vamos trocar de emprego, se vamos casar, se é com essa, com esse, se vamos estudar, vamos fazer a universidade, ou se vamos entrar, abrir um negócio. Isso depende de cada um. Então, Nosso Senhor pede que sejamos prudentes, pede que pesemos todas as coisas, que ponderemos. Ponderar vem de pondos, em grego, que quer dizer peso. Peso. Ponderar. Uma característica comum a toda a crise é o ser súbita e, portanto, acelerada. A crise aparece nunca gradualmente, nunca de forma normal.
ela vai contra toda permanência e estabilidade. Por isso ela nos abala, porque ela mexe conosco, ela nos mexe no nosso ninho, que nós pensávamos perfeito e eterno. Não é perfeito nem eterno. Nós vamos ser tirados do ninho mais dia menos dia. Portanto, a crise passa de uma etapa normal, uma situação normal, para uma etapa nova. Essa etapa nova vai dar certo? Não sei. O emprego novo vai dar certo? Não sei. O casamento novo vai dar certo? Difícil. Já não deu certo uma vez, vai dar a segunda vez. Portanto, etapa nova é ainda uma incógnita, uma incógnita. Crises causadas por nós mesmos, eu já falei, crises previsíveis, crises inevitáveis. Como se comportar na crise? Primeiro, viver a virtude da prudência, ou seja, escolher os melhores caminhos para o bem humano, o bem sobrenatural que eu está em ordem nesse momento. Viver o plano de vida espiritual, porque a melhor forma de eu perder a fé é deixar de rezar. E se deixei de rezar, a melhor forma, já dizia Santa Teresa, é humildemente recomeçar a rezar. Recomeçar. Recomeçar o plano de vida espiritual. Ou manter o plano de vida espiritual na crise. Isso é heróico, porque é rezar muitas vezes também um vencer a crise espiritual, porque pode haver uma crise espiritual também, de desgosto, de aridez, de tensão, de problemas, de estados de ânimo que atrapalham. O plano de vida espiritual é importante. Cumprir os deveres do melhor modo possível. Claro, se estou doente, tem alguma coisa que eu possa fazer. Provavelmente alguma coisa eu posso fazer. Então, pelo menos isso eu faço, tentando ajudar, tentando me ocupar, para não ficar pensando bobagem. Para efeitos sobrenaturais, meios sobrenaturais. É evidente, se eu preciso da graça de Deus, preciso rezar, e rezar muito. E oferecer os sacrifícios, as dificuldades. Abandonar-se nas mãos do Pai. E o Papa Francisco escreveu: cada crise esconde uma boa notícia que é preciso saber escutar, afinando os ouvidos do coração. Porque cada crise nos exige, nos puxa, nos pede mais obediência, mais otimismo, mais entrega, mais oração, mais prudência, mais temperança, mais respeito, mais liberdade bem vivida, mais e assim muitas outras coisas que poderíamos pensar, por exemplo, na vida matrimonial ou na vida de um sacerdote. As situações também dependem, as crises, perdão, as crises dependem das situações. Então, nós temos que ter essa tranquilidade. Outro aspecto importante é que a crise, ela depende de cada um. A crise só existe numa pessoa concreta. Mesmo quando falamos de uma crise que afete um grupo, não afeta todas as pessoas da mesma forma. Não faz ver soluções da mesma forma. Por isso é necessário, muitas vezes, num grupo, num condomínio, numa família, sentar e conversar e discutir como sair da crise, porque cada um poderá ter uma visão diferente e cada um poderá ter uma visão perigosa, que tem até medo de colocar em público, mas é importante. É importante. A constelação de crises individuais é diferente em cada situação. Um outro aspecto interessante é pensar que a vida dos santos da história da Igreja é, entre outras coisas, uma documentação convincente do desfecho positivo das crises, porque eles passaram por grandes crises. Todos os santos
sofreram, foram provados, foram desonrados, foram desrespeitados. Todos eles, de uma forma ou de outra, tiveram que passar pelo cadinho da dificuldade, da prova, da crise. E por isso é uma documentação convincente do desfecho positivo. Ler a vida dos santos é convencer-se de que dá certo ser bom cristão, que vale a pena seguir Nosso Senhor, que vale a pena levar em conta aquela frase de Santo Inácio Loyola quando se converte: se estes puderam, por que que eu não posso? Quando ele meditava a vida dos santos. Se os santos puderam ser fiéis, por que que nós não podemos? Nós temos a mesma Eucaristia, nós temos a mesma Nossa Senhora, nós temos a mesma graça de Deus para nos confortar, nos dirigir e nos santificar. Não nos falta nenhum cabelinho para sermos santos. Aliás, é mais fácil ser santo do que ser sábio. Ser sábio é complicado. Mas ser santo é só se entregar na vontade de Deus, só se entregar nas mãos de Deus. Vocês vão dizer, mas isso não é tão fácil, não é tão fácil, mas é mais acessível do que ser doutor em teologia. É mais acessível. E tem garantia de que não vai para o fogo do inferno. Quem quiser ser santo, não. Aliás, a crise, já dizia Santo Agostinho, a crise leva, uma mesma crise pode levar para o céu ou para o inferno. Porque depende de como nós nos contrastamos com a crise, depende de como nós a entendamos, a assumamos, a vivenciemos. Nós podemos mergulhar numa compreensão mais próxima de nós mesmos ou na misericórdia de Deus. Uma crise de fé não consiste em afastar-se de Deus, mas em abismar-se no mundo e não mais em Deus, e não tanto em Deus. Deus, poderíamos pensar, está ausente? Deus não está ausente, só que fala com linguagem diferente. Fala com a linguagem não sugerida pelo homem, mas sim sinais autônomos que ele, homem, ele, ser humano, tem que decifrar. Na crise, temos que decifrar os sinais de Deus. A crise da família, crise ou família em crise, são expressões inexatas. Algumas estruturas familiares não estão mais em condições de resistir, mas trata-se de contingências desfavoráveis decorrentes das ideologias sobre as quais se baseia a sociedade. Por exemplo, o consumismo. Por exemplo, o ideal do conforto, ou do carreirismo, ou do predomínio do valor econômico, ou então da passividade conivente das pessoas da família. Tudo isso podemos vivenciar em nossa família, mas sabemos que muitas famílias vivenciam esse problema. Por quê? Porque a estrutura familiar não é mais a mesma. E não queiramos uma estrutura familiar à moda muçulmana, que existe uma hierarquia, vamos dizer assim, familiar muito forte, para libertar, para deixar fora das crises os nossos filhos, nossos netos. Não é por aí. Não é, nem vamos conseguir, nem vamos conseguir, porque existem coisas que passaram e não vão voltar, a não ser que Nosso Senhor faça um grande, enorme milagre de mudança, que não é o estilo dele, mudança sem nos perguntar. Deus que nos criou sem nos perguntar, não nos salvará sem nos perguntar, já dizia Santo Agostinho. Então, o valor substancial da família, assim como no âmbito social e no espírito, continua resistindo, porém no dinamismo dos conteúdos, dinamismo da história, dinamismo dos comportamentos, dinamismo das atitudes que têm que ser tomadas. Orientações para superar a crise.
coloca então. A primeira, Esse é o último, padre. sim, sim, mas Tá. colo- Aí. Aqui. Feito. Tá na tela. qual a primeira orientação para superar a crise? Realismo, ou seja, situar a crise em sua verdadeira dimensão. Cuidar para não ter erros de avaliação sobre as causas, o conteúdo, a evolução e os auxílios da crise. Isso desvia em vez de apontar o rumo certo. Não vamos inventar causas, conteúdos inexistentes. Não vamos ceder a opiniões simplesmente de internet. Vamos realmente nos debruçar sobre o problema com estudo, com formação, situar a crise em sua verdadeira dimensão. Essa é a primeira orientação para superar a crise. É necessário conhecer-se a si mesmo, conhecer a qualidade da crise e depois aceitar ambas as realidades, não com medo, nem com surpresa, nem com indiferença, mas com paz e vigilância ativa. Segunda, otimismo. Perceber como indefectível o desfecho positivo da crise. A Bíblia exatamente quer nos ensinar isso, do começo ao fim. Os personagens bíblicos entram em crises tremendas e saem porque Deus os fez sair, quando eles aceitam. Então, o desfecho será positivo da crise simplesmente se deixarmos, se fizermos a nossa parte e deixarmos Deus fazer a dele. Solução de uma crise reside na transferência fatigante e incômoda para uma situação diferente da situação original, que não será pior, mas que tenderá a ser melhor. Deus é fiel, não permitirá que sejamos tentados acima de nossas forças. Assim como na tentação, ele nos dá o meio de sair dela, nos dará força para suportar a crise e sair da crise vencendo, crescendo. Terceira, globalidade. Considerar a crise na situação existencial total. Como todo objeto, também a crise, quando observada de bem perto, perde densidade e oferece só pormenores, impedindo a visão do relevo e do ambiente circundante. Essa parcialidade gera angústia, erros, equívocos, supervalorização e depreciação. Então, a globalidade, perceber o problema maior, permite uma comparação e uma desdramatização, entendida como um dos episódios da existência. É uma das coisas da vida, a crise. Quarto, cultura. Conhecer os mecanismos da crise e os instrumentos auxiliares. Portanto, formação, estudo. Isso que estão fazendo. É admirável que queiram fazer isso numa quinta-feira à noite, depois de um dia cansativo, e ainda me escutarem com paciência. É admirável. Quinto, exemplaridade. Observar a experiência das crises alheias. Observar como os outros resolvem. Quem sabe com mais otimismo, com mais realismo, com mais entrega. Toda existência é irrepetível e cada experiência singular. A galeria dos exemplos da vida cristã é enorme. Pensemos quantos santos nós temos na história da igreja. Sexta, comunhão. Comunicar a outros a própria situação de crise, especialmente ao diretor espiritual. Especialmente ao diretor espiritual, ao confessor. Pedir ajuda. Dizer o que está acontecendo. Se eu tenho um problema médico, eu vou ao médico e mostro o que está acontecendo. Olha, doutor, estou com um problema ali. E aonde for, vai mostrar. Não vai ficar com denguinhos e dizer, eu não posso mostrar. Não posso mostrar, não vai se curar também. Então, no caso das coisas espirituais, ir até o diretor espiritual e falar.
Por exemplo, num casal, se um deles está algo apaixonado por outra pessoa que não seu marido, sua esposa, vai chegar ao diretor espiritual e contar. E ele vai dar a solução. Se for um bom diretor espiritual, ele vai dizer bem claro: corta o relacionamento. Você é casada, você tem filhos, você tem responsabilidade, você prometeu entregar seu. Tem que dar um pouco o tratamento de choque. Uma coisa é ser amigo, outra coisa é ser o diretor espiritual, ou ser o pároco, ou ser o confessor. Aí não dá para ser molenga, não dá para dar remédios que não vão servir para nada. Água com açúcar não resolve problema de quase traição. Ascetismo, sentir a crise e considerá-la como um momento de austera purificação. O cristão, nem mesmo na crise, pode tornar-se tétrico, mas sim sacrificado. Sacrificado, feliz, porque está abraçando a cruz. E a cruz muitas vezes será pedir férias no serviço para ir passar em outro lugar, longe da tentação. Ascetismo já foi. Oitavo, mística. Transformar a crise em lugar de encontro com Deus. Comunhão com Deus significa a sensação permanente de sua presença. A mística convida à interioridade, a buscar no fundo da própria alma a realidade pessoal, o sentido da crise e qual a solução. Nono, oração. Levar ao diálogo da oração com Deus a condição de crise. Orar significa expressar a Deus, em solidão ou em comum, sentimentos de fé, de louvor, de gratidão, de intercessão. A crise não deve interromper esse diálogo. Ao contrário, deve levar a intensificar. E décimo e último, espera. Contemplar com esperança cada momento da crise. A esperança purifica a espera de infiltrações de impaciência e de inércia. Esperança significa aceitação confiante do amanhã. Espera é adiar para o dia seguinte tudo o que hoje não encontra condições e oportunidade de solução. É principalmente espera a atitude do pobre, que abre o coração à esperança na ajuda dos outros. Então, esses são os pontos que eu gostaria de comentar de, de como enfrentar as crises. Mas há um aspecto que eu não posso deixar de comentar, mesmo que brevemente, que chama-se ordinária administração. O que é isso? Ordinária administração é algo, uma crise que nem é crise, que já devíamos ter previsto. Por exemplo, eu tenho um carro e esse carro pode o pneu furar. Algum dia o pneu vai furar. Então não posso ficar reclamando, detratando o vendedor, ou a esposa, ou o marido, ou o filho, ou qualquer outro, até Deus, por culpa do pneu furado. Eu já sabia que o pneu ia furar. É da ordinária administração de quem tem carro. Ou que eu tenho que pagar o imposto, ou que eu tenho que cuidar da pintura, se não enferruja, etc. A ordinária administração significa que existem coisas que naturalmente vêm junto, que são crisezinhas. Por exemplo, eu vou trabalhar, consegui um emprego maravilhoso, mas tenho que acordar cedo. Aí no outro dia que eu preciso acordar cedo para ir ao emprego, fico de mau humor. Esse mau humor, o que que é? É preguiça, no fundo. Uma ofensa a Deus que lhe deu uma oportunidade de ir adiante. Então, essa crise de ordinária administração, na verdade, é a arte de viver o dia a dia, de viver o trabalho, de viver o relacionamento familiar, de viver o relacionamento matrimonial, de entregar-se nas mãos de Deus, de viver a vida de oração, um plano de vida espiritual. Essas coisas
não trabalham, mas são normais para quem quiser ser um bom cristão, um bom cidadão. Não pode reclamar, dizer, eu não sabia. Não sabia que tem responsabilidades? Todos nós temos responsabilidades e, portanto, culpas. Por fim, antes de dar algumas indicações espirituais, eu gostaria de falar de uma crise terrível, a crise da cegueira, dos momentos de cegueira. Não me refiro aqui à enorme dificuldade daqueles que não têm a visão corporal e que merecem todo o nosso carinho, toda a nossa devoção e toda a nossa oração. Mas eu refiro-me à, à cegueira espiritual. Há um texto da Sagrada Escritura que lá no livro do Gênesis, quando Esaú e Jacó, filhos de Isaac e de Rebeca, acabam vivendo uma experiência única. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Saiu o primeiro, era ruivo e peludo, como um manto de pelos. Foi chamado de Esaú. Em seguida saiu seu irmão, e sua mão segurava o calcanhar de Esaú. Foi chamado de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles nasceram. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um hábil caçador, correndo à estepe. Jacó era um homem tranquilo, morando sob tendas. Isaque preferia Esaú, porque apreciava a casa, mas Rebeca preferia Jacó. Certa vez Jacó preparou um cozido e Esaú voltou do campo esgotado. Esaú disse a Jacó: Deixa-me comer dessa comida, coisa ruiva, pois estou esgotado. É por isso que ele foi chamado de Edom. Jacó disse: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Esaú respondeu: Eis que vou morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Jacó chamou, Jacó retomou: Jura-me primeiro. Ele lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú o direito de primogenitura. Então, esse texto do livro do Gênesis coloca-nos algo muito importante. O filho menor vai acabar sendo preferido ao maior. E Esaú chorará e se desesperará quando já sua desgraça não tem remédio, porque lhe foi arrebatada a bênção paterna. Mas o choro de Esaú é estéril e sem esperança. É grito inútil e de tardio arrependimento pelo erro irreparável que cometeu numa hora cega de ofuscamento. Na crise não se mudam opções. Repito, na crise não se mudam as opções. Ainda que essas coisas de cegueira não costumam aparecer de repente, um dia foi decisivo no erro de Esaú, aquele em que, ao voltar faminto do campo, vendeu sua primogenitura. E a vendeu para satisfazer um capricho do momento, pelo preço irrisório de um prato de lentilhas. Que me importa a minha primogenitura? Desdenhou para Jacó. O único que parecia importante era saciar-se, satisfazer o seu apetite. Tudo demais havia perdido atrativo e relevo para seu coração obcecado. Lembrem que a primogenitura dava direito a todos os bens imóveis, todas as terras do pai. Os filhos, outros, só tinham, com o primogênito, direito de dividirem os bens móveis. Ainda ali o primogênito tinha direitos, mas todos os bens imóveis, todas as terras seriam do primogênito. Então, o único que parecia importante para
Esaú era saciar-se, satisfazer o seu apetite. Tudo demais havia perdido atrativo e relevo para seu coração obcecado. E o choro depois é de surpreender, então? Não, era natural. Passaram as horas da cegueira e ante seus olhos as coisas recobraram a justa medida. E então, que miserável aparece aquele pobre preço pelo qual trocou sua dignidade de filho primogênito. Mas já é tarde, e sua tristeza serve apenas para sentir o peso da perda, uma perda da qual ele mesmo foi o autor, ao jogar fora, numa hora de loucura, o maior tesouro da sua vida. Será que algum dos que estão me ouvindo agora não conhece algum exemplo parecido? E às vezes até por menos do que um prato de lentilha. Quantas vezes essa história não se repetiu? Quantas vezes? Recordo-me de uma paróquia que eu fui atender e havia um jovem que tinha sido ordenado sacerdote uns meses antes. Ficou um fim de semana sem o padre mais velho, que foi ao interior, com a sobrinha desse sacerdote mais velho, que recebeu a incumbência de dar direção espiritual para o sacerdote, para essa moça, e de direção espiritual em direção espiritual, acabaram se apaixonando e 6 meses depois de ser ordenado, já estava pedindo para deixar o ministério. Paixonite aguda. Quem não sabe que paixonite aguda funciona assim? Quem não sabe que não adianta fazer outra coisa senão cortar? Se não cortar, se alimentar, vai trocar por um prato de lentilhas. Se alguma vez nos encontrarmos numa situação parecida, na qual o egoísmo segue a nossa visão sobrenatural, recordemos que se podem cometer erros na vida, mas devem voltar imediatamente, correndo. Quando começar o fogo da loucura, ir ao diretor e contar. Não deixar que o demônio mudo tome conta. Geralmente o problema é esse. Fica tendo segredinhos com o diabo. Não quer se confessar, ou não confessa tudo, ou não confessa direito, ou não conta ao diretor, e vai deixando que aquilo cresça. E cresce e acabamos fazendo loucuras. Corruptio optimi pessima, diziam os antigos. A corrupção do melhor é pior. Só a humildade pode impedir, com a graça de Deus, a corrupção. O breve passo do melhor ao pior. Por duas pernas nos tenta o diabo, ouçam bem, pela exultação de nós mesmos ou pelo desalento de nós mesmos. Por essas duas pernas nos puxa. Na vida de uma pessoa dedicada a Deus, pode haver um momento de cegueira, um momento em que deixe de brilhar as luzes claras de Deus e chegue a perder o encanto dos ideais grandes que moveram a tomar a decisão. A vocação divina, os frutos fecundos da fidelidade, tudo parece então desvanecer e perder valor ante a obsessão da carne ou das veleidades de um coração que esfriou. É a tentação de Esaú, a estupidez suicida de querer matar a própria vocação, de perder tristemente o maior bem, o maior tesouro que Deus poderia dar, por algo que vale menos do que um prato de lentilha. Tentações contra a fé, castidade e vocação. Tentações contra a fé, castidade e vocação não se discutem, se fogem. Se o sal perde o sabor, de que serve? A não ser para seja pisado, jogado fora. Não vamos vender nossa vocação e nosso ideal por bagatelas. Somos fracos, é verdade, mas tudo podemos naquele que nos dá força. Vou encerrar essa parte com alguns avisos de santos e grandes mestres espiritualizados. São José Maria. Seria absurdo, depois de uma crise, sair derrotado, logo não tenho vocação. Devemos raciocinar assim, porque vocação, por esta vocação serei humilde, recomeçarei pela graça de Deus,
que está me assegurando graças por aqui em diante. Na crise, não se mudam opções decisivas. Eu falei antes e falo de novo. E vamos lembrar daquele poema de Santa Teresa: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus nada lhe falta, só Deus basta. Nada te perturbe. A pior crise que pode vir é a crise contra a nossa fé, contra a nossa vocação, contra a nossa pureza. Essas crises a gente pode vencer indo ao diretor espiritual, ao confessor, abrindo o coração, rezando. Alguns santos tomaram atitudes bem radicais. São Francisco não se jogou no roseiral. O Senhor prova com aridez e tentações aqueles a quem ama. Ainda que a aridez leve toda a vida, não deixe a alma a oração. Tempo virá em que tudo será bem pago, escreveu Santa Teresa. Cuidado na crise, uma diferença sutil entre sentir e consentir. Sentir não é pecado. Consentir, sim. Não se perturbem, não nos perturbem os pensamentos e a imaginação. O remédio é ter paciência e sofrer por amor de Deus. Santa Teresa. Bom, meus caros, vamos deixar tempo para as perguntas, então. Agradeço a paciência até o momento. Desculpe se falei um pouco rápido em alguns outros momentos, mas agora estou às ordens. Pessoal, quanta sabedoria. Tá falando aqui no chat. Pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone para perguntar pro padre, fica à vontade, tá? Aí só não sei se a equipe tem que liberar aqui, né? Se quiser levantar a mãozinha, né? A gente libera. Tá, achar o chat aqui. De nada. Aí. Obrigado pela aula, padre. Ensinamentos preciosos. Obrigado pela aula. Excelente, padre. Falou ao meu coração. Muito obrigado, Tamara. A nossa cruz é muito pesada. Obrigado pela aula. Ah, uma moça Ah, aqui. já acabou. Uma moça aqui falou assim, ó. Muito importante ouvir. Perdi minha filha única de 18 anos depois de tirar o dente. A nossa cruz é muito pesada. Aqui não tem o nome dela, né? Mas ela perdeu uma filha com 18 anos. Ah, aí aqui, peraí. Aí, voltei. Muito obrigado, padre. Sou a Graziela. Graziela. Teve alguém que fez uma pergunta em áudio. Alguém vê? Não, não, acho que foi a Letícia que desbloqueou o som. Muito obrigado pelos direcionamentos. Que Deus o abençoe imensamente. Pode fazer uma pergunta. Pode fazer uma pergunta. E se quiser abrir o microfone, tranquilo. Aí, vamos lá. Padre, o senhor poderia sugerir uma rotina de oração diária? A Rose perguntou. Posso, porque não é minha. Quer dizer, eu faço, procuro fazer, luto por fazer, porque não é tão simples. A gente tem que lutar. A oração é uma luta, diz o Catecismo da Igreja Católica. É uma luta de tentar vencer a preguiça, tentar vencer a má vontade e tentar vencer esse desgosto de não ouvirmos diretamente a voz de Deus. Pelo menos eu não escuto com esses ouvidos. Escuto no fundo da minha alma, quando busco todos os dias, primeiro pela oração mental, ou seja, pela busca de falar com Deus. Porque se eu só repito Pai Nosso e Ave Marias, eu não digo o que está acontecendo comigo. E eu devo dizer. E devo calar um pouco para dizer, Senhor, o que tu queres que eu faça?
Essa situação que eu estou passando, nessa crise que estou vivendo, que pode ser econômica, pode ser profissional, pode ser matrimonial, me orienta, arruma meus passos, me ajuda. Então, reservar uns 10, 15 minutos por dia para falar com Deus, isso é fundamental. Claro que seria bom eu ter algumas ideias já, algumas iluminações, e isso só posso conseguir de uma maneira muito fácil, através de uns 5 minutinhos lendo a Bíblia, lendo os Santos Evangelhos, encontrando-me com a palavra de Cristo, e mais uns 5 outros minutinhos num livro de espiritualidade, como pode ser esse meu livro de curso de gestão espiritual, mas existem outros tantos maravilhosos, escritos por santos, por grandes doutores, como Santo Tomás, Santo Agostinho, mas de santos que foram ao mesmo tempo também grandes escritores espirituais, como o livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório, o Tratado do Amor de Deus, de São Francisco de Sales, o livro da Vida, de Santa Teresa, o Catecismo da Igreja Católica, na sua quarta parte, que é sobre oração. Então, esses minutinhos que eu vou todos os dias separando para Deus, geralmente ao começo do dia, quando os outros estão dormindo, e eu levanto um pouquinho mais cedo para fazer essa oração. Depois, se eu pego o ônibus ou vou de carro ou de trem, e por o trabalho, para o estudo, aproveitar e já rezar umas dezenas do terço. Ah, mas eu nunca rezei uma dezena do terço. Começa hoje. Durante um mês, reze uma dezena do terço. Depois duas, depois três, depois quatro, até chegar às 5 partes do antigo terço, que a gente chamava terço, agora é a quarta parte, né, do rosário. Mas assim, pouco a pouco, conquistando espaço, e conquistando tempo, falando com Deus, nós vamos melhorando. A pior oração é aquela que não se faz. O resto já é melhor. Não sei se te ajudei dando um planinho de vida espiritual. Ah, deixa eu ver aqui, que eu não tô conseguindo ver o número direito, mas a Luzilene tá com a mão levantada aqui, pode falar. Tá muda aqui pra gente, peraí. Luzilene, consegue falar de novo? Tá, Tá muda aqui ainda pra gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ô, ô Lu, você tá aí? Lu da equipe aqui. Tô aqui, aham. Tá, O eu acho áudio que tá. dela tá, o áudio dela tá ativado. Lu, você precisa, acho que aí mexer no teu aparelho, aumentar o teu áudio, algo assim. Porque aqui tá como Isso, agora você ativou. Agora fala para ver se dá para ouvir. Boa noite. Isso. boa Ok. noite. Só benção, padre. Deus te abençoe. Que bom É, que conseguiu. eu tenho uma dúvida assim, pessoal, né? Meu filho, ele quer ser padre. E Obediência a Deus. no início eu fiquei em crise, né? Eu fiquei Ah, muito, que dúvida. eu fiquei com muito medo. E, Medo? e isso é, é uma história longa, mas assim, Tá bom. resumindo, é que ele, às vezes, ele faz muito jejum, né? Ele ainda está nesse processo de fica 4 dias sem comer, ele reza à noite e dorme de dia. E essas coisas me angustiam, porque eu não entendo. E Ele tem diretor espiritual? tem, ele está indo lá, mas ele quer os carmelitas, né? E aqui não tem, aqui em Onde é que Mineiros ele não mora? tem. Onde é que a senhora mora? Mineiros, Goiás. 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 E Mas assim, às é, vezes me é longe de angustia. Goiânia? Não, é bem longe, faz 480 quilômetros, eu acho, de Ah, Goiânia. ele precisa de um diretor espiritual. Urgente. Porque Urgente. não é bom quando a pessoa mesmo se propõe a uma vida tão ascética, tão sacrificada de oração. A igreja não pede isso. Não pede jejuns de passar 3 dias sem comer. Ele está fazendo mal para a saúde dele, assim ele não vai poder ser bom padre. Para ser bom padre tem que ser forte que nem eu, né?
Gordinho que nem. Não, não, É, estou brincando, né? Pô, não está a santidade nisso. Santo Tomás era gordo e foi um dos maiores teólogos da história, se não o maior. ele Então, fala mas que faz mortificação da alma para salvar as almas do purgatório. Mas ótimo, mas ele tem que eu fazer não sob a consigo obediência entender. da direção espiritual. Ele Ah, não pode fazer sozinho. Por quê? Porque facilmente o diabo o incitará a pensar que ele é santo e que os outros todos estão errados. E por ele ser santo, ele pode fazer todas essas penitências. O diabo tentou iludir vários santos na história através de penitência exagerada. Nada de fazer jejum de pão sem comer. Ele não deve fazer isso. Diga que eu falei. E então que tá tem... bom. Luiz, vem cá, o padre quer falar com você. Ad feras. Pois é. Vem cá, Luiz. É que Opa, Olá, Luiz. olá, tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Estou rezando por ti, para que tu seja um bom sacerdote. Obrigado, obrigado. Mas para isso, tu precisas de um bom diretor espiritual. Sim, Eu lamento que eu não esteja por aí. Se eu morasse em Goiás, eu precisaria. eu fui até pregar retiro aos padres de Uruaçu. Ah, Não é aí? não, não. Não é em Goiás? é em Goiás, ah, tá. Ah, Mas não sim, é sim, sim. perto. Mas não é pertinho, né? Mas eu fui lá Não. para retiro e exatamente eu fui dar um curso sobre direção espiritual. Uhum, sim. E ao dar o curso de gestão espiritual, eu ajudo os diretores e os dirigidos. E tu estás precisando urgentemente de um diretor, porque ninguém vai sozinho até o sacerdócio. Precisa de ajuda, precisa de orientação, precisa saber, olha, por aqui ou por ali. Tu não deves exagerar nas penitências. Não é isso Sim, que te sim, santifica. O diabo tentou enganar muitos santos com essas penitências exageradas. Então, procura oferecer pouca coisa. Vou te ensinar uma forma mais fácil e que agrada muito a Deus. Em cada prato, uma cruz. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a tua senhora, tua mãe, faz arroz e feijão e tu gostas muito do feijão, come um pouco mais do arroz e um pouco menos do feijão. E tá, oferece, tá? tá, Faz isso, faz isso. E a primeira vai fazer por mim. Depois ok, faz as outras intenções. Tá bom? tá bom, tá ótimo. Obrigado. Deus te abençoe. Amém, obrigado. Nada. Obrigada, padre. Me De aliviou nada. o coração. Deus abençoe. Amém. Mais uma pergunta, turma? Alguém levantou a mãozinha aqui? O Lucas Pedro Abreu. Pode falar, Lucas. Boa noite, padre. Sua bênção. Deus te abençoe. Padre, quando a gente fala de crise, aqui no contexto de terapia, muitas vezes nós pegamos pacientes que são recém-convertidos. E nessa situação, a pessoa ela está numa crise de identidade, inclusive, muitas vezes, e tem um caráter fundamental do caráter dele, como pessoa, como indivíduo. Nessa situação, a crise ela é profunda e muitas vezes essa luta fica a divisão entre a espiritualidade pura e o fazer, né, do ser humano, tentar fazer pelas próprias forças. Como o senhor orienta essa conciliação para que não haja uma queda nem para um lado nem para o outro e as crises que acontecem nessa transição que muitas vezes acontece de um lado para o outro, de um lado para o outro de forma recorrente? Bom, a igreja é sábia e não é de hoje. E por isso insiste na direção espiritual. Um bom diretor espiritual ajudará muito esta pessoa em crise, vamos dizer, em crise de conversão. Porque a crise exige uma solução. Ela sempre vai nos colocar numa posição nova, e aí como é que eu ajo nessa posição nova? Eu preciso de discernimento. Então ela precisa de uma ajuda, talvez, de terapia, né? Depende da situação, porque às vezes acoplado ao problema espiritual está um problema psicológico, que não cabe a mim,
não é a minha área é direção espiritual. Então, o diretor espiritual deve ajudar a que ele não entre nesses buracos negros, vamos chamar assim, de falsa espiritualidade, como, por exemplo, o que eu acabei de comentar, da tentativa de ganhar Deus com sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios, quando, na verdade, Nosso Senhor não pede isso. Pede uma atitude penitencial. Uma atitude penitencial não significa me deixar crucificar. Uma atitude penitencial é, como eu comentei há pouco, comer um pouco mais de feijão e um pouco menos de arroz. Essas pequenas coisas até se tornam divertidas se levadas com garbo, com excelência, com prudência. Então, o diretor tem que fustigar o dirigido a avançar nesse caminho da vida penitente, mas da vida alegre, da vida de conforto interior, da vida de oração alegre, motivada. Então, eu diria que o principal aí é arrumar um bom diretor espiritual. No meu livro, eu trato dessas questões de pessoas que se converteram há pouco tempo. Realmente, pode haver problemas maiores se descuidar. Pode pular de seita em seita, como muitas vezes a gente assiste nas seitas já famosas aqui no nosso país. Uma pessoa entra num dia e no outro sai e vai para outra, porque quer uma outra solução. Enquanto que, muitas vezes a gente tem que dizer, a solução nossa demora a gente ser entendida, a ser assimilada, a ser colocada. É aquele ninho que eu comentava há pouco, que é onde devemos descansar, mas não pensar que ele vai ser estável, suficientemente estável. Sempre Nosso Senhor vai achar um modo de nos desestabilizar, porque precisamos ser santos. Ser santo precisa largar algumas coisas, algumas convicções que não são cristãs e que estão albergadas no coração de cada um. Excelente, obrigado, padre. Nada. Ana Paula Porto Xavier. Pode falar, Ana. Padre, sua bênção. Te Que abençoe. alegria estar com o senhor aqui Minha. nessa noite. É um prazer de todos nós. Eu tenho certeza que cada um de nós estamos muito felizes, com o coração feliz. Padre, o senhor falou, né, que o senhor deu um exemplo da passagem de Gênesis, da troca, né, da perda dos Primogênito. direitos, da primogenitura de Esaú. E aí o senhor exemplificou com a vida de um sacerdote que também tem que fugir das tentações e também de um cônjuge, como é a nossa realidade aqui de terapeutas, né? A gente trabalha também com relacionamentos conjugais, não somente. E como que o senhor lida, no caso de pessoas, que são abandonadas, deixadas, que foram trocadas por um prato de lentilha, né? Como que o senhor orienta, no caso, para uma esposa que está na busca, e o que que o senhor aconselharia, até para nós mesmos aqui, na esperança de uma volta ou um retorno desse esposo, mesmo passado muito tempo, uma vez que o senhor mesmo falou que Jesus, Deus, ele nos chama, nos desestabiliza. Pode ter algum momento que essa pessoa que saiu, que não fugiu da tentação, mas fugiu da família, do bem de Deus, pode acontecer dessa pessoa voltar. Mas se não volta, e como que o senhor orienta essa família, essa esposa, nesse caso? Pô, me colocou diante do problema familiar total, não, mais complicado que possa existir. Mas vamos enfrentá-lo com calma. Primeira coisa, rezar muito pelos casais da paróquia ou da diocese, porque nós temos que confiar no poder da oração. Segundo lugar, muito cuidado, porque pessoas assim, que foram abandonadas, que foram sofridas nesses casos de traição, ou seja lá o que for que quisermos dar
qualificativos, de abandonos, têm a tendência natural de quererem uma bengala, um ombro onde colocar, onde chorar as mágoas. E esse ombro não pode ser do sacerdote, nem do esposo de uma outra pessoa da comunidade. Tem que ter muito cuidado para que não aconteça o apego, e é fatal a tentação, no caso dos padres, porque o padre geralmente é uma pessoa educada, geralmente uma pessoa que fala mansa, que tem paciência de escutar, etc. Daqui a pouco se apaixona pelo padre. Então é necessário que ele saiba cortar devidamente, ele saiba, por exemplo, atender às confissões de senhoras no confessionário. Por quê? Porque o confessionário defende, foi para isso que ele foi inventado, para defender o sacerdote, defender o fiel, o penitente. Então, ter prudência no atendimento, ter boa literatura para ajudar a reflexão da pessoa que está sofrendo agora. Ter uma equipe de senhoras e de homens que possam. Equipe, quando eu digo, pode ser dois, três ou um, mas alguém que possa se dispor a ajudar estas pessoas abandonadas. Claro, o homem vai ajudar o homem, a mulher vai ajudar a mulher. Senão, dá bolo. Grande novidade. Eu digo as coisas claras. Se magoar alguém, perdoe-me. Não foi minha intenção. Mas não podemos descuidar desse assunto. Eu já vi demais situações que começam no creio em Deus Pai e terminam na ressurreição da carne. Já vi demais situações assim. Por isso, vamos ter paciência, vamos ter prudência e vamos ter formação para ajudar na vida espiritual, porque essas pessoas abandonadas, acima de tudo, precisam não de outra experiência de infortunada, porque se sugerirmos outro casamento, além da situação equivocada, vamos criar outra situação passível de sofrimento, porque não deu certo. Eu conheço um que está no terceiro, outro está no quinto, e não resolve isso, não resolve isso. Tem que dar formação espiritual, tem que dar apostolado para essas pessoas, tem que dar amizade, união e, acima de tudo, apoio espiritual. Minha opinião é esta, de não vou me alongar mais, porque acho que cairia na repetição. Não sei se podia ajudar. Sim, o senhor falou em relação a nós profissionais, e no caso da pessoa em si, propriamente dita, vai receber Plano tudo de isso, vida mas ela já espiritual. tendo uma vida espiritual, Um é, plano de vida espiritual e um diretor espiritual que saiba toda essa situação e atenda ela no confessionário. uhum, Aí vai ela. Porque toda a questão da direção espiritual é a seguinte: para quem que eu pedi direção? Para Deus. É com ele que eu quero falar, não é com o padre. uhum, Sei de um sacerdote que teve que ir lá pelas tantas e dizer assim: ou a senhora se levanta ou eu me levanto daqui. No meio da missa, com a missa e a igreja cheia. Porque às vezes tem que tomar atitudes. Mas não vamos chegar nessas atitudes. Não há necessidade de chegarmos lá. Espero. O que temos é que orientar a pessoa a se unir cada vez mais com Deus no sofrimento também. De vez em quando ela vai sentir mais sofrer, de vez em quando sofrerá um pouco menos. Agora, se ela for unida com Deus, Nosso Senhor, muito unida, tiver uma boa leitura espiritual, ela vai vencer. Confiemos nisso. Se o marido voltar, ela poderá exercitar o perdão. Ou se a esposa voltar, pode exercitar o perdão. Mas exercitar o perdão depende também de ter uma carga muito forte, porque não é assim tão simples. Eu dizer é mais fácil do que fazer. Perdoar toda uma sequência de problemas, de crises, é heróico, heróico.
E essas mulheres que conseguem perdoar e receber de volta são heroínas, são verdadeiras candidatas a santas. Obrigada, padre. De nada. Boa. Tem a. Deixa eu ver. Não sei quem que levantou a mão primeiro, tá, turma? Eu tô vendo aqui do cantinho. Tem a Daiane Paiva, que na verdade. A Bom, tá Vera, escrito Daiane Paiva, né? Mas não é mulher. Aparentemente, né? Deixa eu ver. Que tá bem pequenininho aqui pra mim. Sim, sim. É o esposo dela. É a esposa da Isso, João Paulo. João Paulo. Isso. Boa noite, Padre, sua bênção. boa noite, Deus te abençoe. Tudo bem? Então, a dúvida seria duas, se me permitir duas, né? Aí, uma pessoa que tem várias crises, ela tem uma crise, tipo assim, espiritual, no relacionamento, no trabalho e outras mais. E ela, existe uma hierarquia para começar a tratar esta crise. Sem dúvida, Sim. a hierarquia começa por Deus, nosso Senhor, a vida espiritual. Quando a pessoa chega para conversar conosco, uma pergunta que tem que ser feita, não necessariamente com essas palavras: como é que vai a tua vida espiritual? E aí ela coloca, ela diz: olha, eu rezo uma Ave Maria por dia, de manhã e outra de noite. Ó, ótimo! E eu vou dizer com sinceridade esse ótimo. Tem muita gente que não reza nada. Mas vamos, quem sabe, rezar um pouco umas outras coisinhas. Vou te dar uma folhinha, um salmo. Você tem a Bíblia em casa, você pode rezar os salmos, etc. Então, começar pela vida espiritual. Por quê? Porque nós confiamos no poder de Deus, né? Nós confiamos na misericórdia do Senhor. Então, temos que começar pedindo a Ele pela situação. E dizer: "Ó, eu rezo com você. Se precisar, venha, rezamos juntos." Mas começar pela vida espiritual. E uma segunda pergunta é assim, uma pessoa que ela vive numa crise, e ela se irrita por pequenas coisas, e ela não consegue agir em nenhum momento assim nessas crises por amor. As pequenas coisas, qualquer pequena coisa irrita ela e ela não consegue levar o amor acima. Tem uma outra forma de trabalhar esta questão. Olha, quando nós tratamos um problema de comportamento, nós temos que isolá-lo e dar propósitos pequenos. Por exemplo, contava Dom Rafael Cifuentes de uma senhora que o casamento ia muito mal e que tinha muitos problemas e que o marido e ela brigavam muito, especialmente quando que a senhora briga com seu marido? Ah, quando ele chega do serviço e eu vou contar para ele as coisas do dia e eu começo ele fica chateado e aí eu grito com ele, ele grita comigo e eu falo. Então diz que o Dom Rafael foi eu disse o padre foi lá dentro e trouxe uma garrafinha com água de São Geraldo. Então, quando estiver sabendo que o seu marido vai chegar em casa, coloque um pouco de água de São Geraldo na boca e fique fazendo, e rezando. Aí tome um pouquinho mais. Quando seu marido chegar, continue com a água de São Geraldo na boca e fique até ele fazer uns 10, 15 minutos. Aí pode abrir, tomar a água de São Geraldo e conversar com seu marido. Todas as crises passaram de impaciência com o marido, porque simplesmente um parou de falar. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não reatam. Quando alguém quer fazer confusão, faz confusão. E a confusão engloba muita gente, a crise aumenta. Então, quando nosso problema é um comportamento, nós devemos isolar. É paciência. Quando é que eu falto a paciência? Eu falta paciência quando o marido vai reclamar do seu serviço, ou quando a esposa reclama dos filhos, ou do colégio, ou de sei lá o quê. Então, isolando esse problema, fazer um propósito. Um propósito pequeno. Por exemplo, eu tenho impaciência quando toco o telefone. Então, eu vou atender o telefone depois de rezar no Santo Anjo.
quando for buscar o telefone, eu vou, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guarda. Mesmo que toque um pouquinho mais, eu vou rezar o Santo Anjo. Pode ter certeza, pouco a pouco vencerá a impaciência. Não há nada melhor do que pequenos propósitos, pequenos exercícios de paciência. Lhe recomendo o livro A Paciência, do Padre Francisco Faus, da Editora Quadrante. A paciência. Tenha santa paciência. Quando a gente diz isso, é porque já perdeu a paciência. Tá certo. Tá bom, meu caro? Ou seja, pensar antes de agir, né? Assim, É claro, contar até 10. Morder a língua antes de xingar a esposa. Ah, da segunda mordida já não pinga mais. certo. Muito obrigado, viu? Tá bom, nada. Tá. Pessoal, a gente vai responder. Pode ter mais duas perguntas, padre? Duas. Tá bom. Então, falta a Vera. Tem duas Veras com a mão levantada. Aquela de amarelo Tem a tá. de amarelo e tem a que tá com a câmera fechada. Não, a de amarelo ela pediu antes. Tá, Vera com a blusa amarela. Pode falar. Pode. Você tá muda, Vera, ainda. Aí. Consegue me ouvir? Eu consigo. Ah, que bom. É a mesma, tá bom? Tá, tá bom. Seguinte. Tá, eu acho que você vai ter que silenciar um dos seus aparelhos. Tá. Ah, não, agora deu bom. Deu bom. Pode falar. Tá me ouvindo agora? Sim, perfeitamente. Pode falar, Tá Vera. bom. Acabou a bateria do celular. Já deu O certo. seguinte, deixa eu ligar aqui. Eu coloquei, até escrevi a bênção, padre. Deus te abençoe. Eu coloquei a pergunta aqui no chat, mas eu achei melhor levantar a mão. A pergunta é bem simples. O senhor falou sobre o diretor espiritual, escolher um bom diretor espiritual, né? E aí a pergunta que ficou foi, como saber como escolher um bom diretor espiritual? E já tendo escolhido, e às vezes, igual o psicólogo, né? Às vezes a gente não está muito confortável com um e quer trocar o outro. É possível? Eu posso trocar o diretor espiritual caso eu ache que seria melhor trocar por outro? Olha, se eu tivesse tempo, eu leria o que eu escrevi nesse livro sobre direção espiritual. Então tá Exatamente lá. essas perguntas eu coloquei. Posso trocar o diretor espiritual? Pô, como escolher um diretor espiritual? Então Tá, eu vou tentar ser o mais resumido possível, mas se quiser ter algo mais longo, mais calmo respondido, eu respondi nesse livro. tá bom, beleza. É possível trocar o diretor espiritual? Sim, se tiver motivos graves e não simplesmente por discordar de alguma coisa, desde que essa alguma coisa não seja a doutrina da igreja, porque na doutrina da igreja nós não discordamos, nós aceitamos e vivemos. Tá, Então, segundo lugar, como escolher o diretor espiritual? Alguém piedoso, alguém bem informado e alguém que queira ser santo. Porque se ele não quiser ser santo, não for bem informado ou não for piedoso, é melhor não ter papo com ele, porque poderá ter outros assuntos que não nos interessam. Um diretor espiritual não é para comentar futebol, ou comentar Jogos Olímpicos, ou comentar. É para falar de Deus, para falar das coisas de Deus. Então, esse é o critério. Reze pelo diretor espiritual, reze para que encontre o diretor espiritual. E mais padres hoje estão aceitando assumirem como diretores espirituais. E graças a Deus, isso é um grande, grande dom para o Brasil, que tem é, muitos sacerdotes que hoje querem. Estão tentando estudar, porque tem que ser bem formado também. Esse é o pronto. uhum. Eu é, ainda não estou em atendimento nenhum, né? E E aí eu tava nessa dúvida de escolher, né? E é até que esse final de semana que passou, eu falei assim, eu preciso escolher, eu vou na paróquia aqui perto de casa. Quando eu cheguei lá, não era o padre, o pároco, né? Era outro padre que estava substituindo aquela missa.
Eu falei, bom, se não tem tu, vai tu mesmo. E aí, quando acabou a missa, eu procurei por ele sem conhecê-lo e perguntei, né? Eu não sabia como que era, nunca fiz uma direção espiritual. E aí ele aceitou, assim, eu falei, olha, eu não sei como funciona. Ele falou, ah, funciona assim. Eu falei, então, se eu aceito, ele aceita. Tá bom. Então, vamos ter o primeiro encontro no sábado. Boa vontade é fundamental. É, já começa por aí, né? Começou por aí. Agora, recomendo o meu livro para ele. Eu dei de presente de Natal para ele meu livro, que é aquele estude. Não porque é meu, porque tem coisas importantes ali dentro. Eu pretendo comprar. Eu achei muito, muito interessante esse tema hoje. Fiquei muito feliz porque parece que veio de encontro a esse momento que eu estava, assim, para tudo para mim é meio que sofrimento, assim, é meio dramático, né? Então, para mim veio de encontro com esse momento que eu estava passando de decisão, né, de escolher um diretor espiritual e passar a fazer isso para começar a atender bem, né? Claro. Um, um dos Mas motivos. eu agradeço a pergunta, me propiciou responder esse assunto tão importante. Obrigada. Vou ter que terminar. Só que eu quero contar duas Diga. coisas rapidamente. Primeira delas, sobre um amigo meu, eh, um padre espanhol que já faleceu, já idoso, Dom Francisco Mateus Seco, grande teólogo espanhol. E ele era meu diretor espiritual durante aqueles períodos em que eu estava fazendo doutorado na Espanha. E evidente, quem fez doutorado ou mestrado sabe que a gente entra em crise, porque é pouco tempo, muito estudo, pouco dinheiro e tem que se virar. E tem que apresentar o trabalho, tem que apresentar a pesquisa. Então, quando eu estava no auge da minha crise de estudante, ele dizia: Manuel, se acalma, não sofras, não sofra. E aí me contou que na década de 60 São José Maria Escrivá pediu a ele e a outros sacerdotes, outros 5 sacerdotes ligados ao Opus Dei, que preparassem a Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra recém-fundada. Ora, preparar uma universidade, preparar uma faculdade de teologia é complicado. Primeira coisa, por causa do tema que ele teve que assumir, a biblioteca. Sem dinheiro e conseguir uma biblioteca realmente respeitável, que faça honra à universidade, é complicado. Então, Dom Francisco Mateus Seco foi por vários lugares tentando falar com os autores dos livros e outras pessoas que doassem livros para a universidade, para a Faculdade de Teologia. E sempre recebendo negativas, poucas positivas, poucas doações. Estava muito nervoso. E quando estava por Roma, houve um momento de encontro com São José Maria, e ao final ele recebeu um recado: Olha, o Monsenhor Escrivá quer falar contigo. E aí se encontraram numa espécie de jardim, e depois de se saudarem, Monsenhor Escrivá perguntou, sabendo do nervosismo, da crise que vivia o Mateus Seco, ele disse: Sim, padre, tu queres morrer logo? Não, padre. Tu queres servir muito a Deus? Sim, padre. Entonces, não sufras. Então, não sofra. Esse foi o conselho de um santo. Nas horas de crise, não sofra. Não aumente a crise com o teu sofrimento. Não perca a serenidade, porque a serenidade é um grande dom. É um grande dom que nos faz sermos mais prudentes, mais tranquilos e não fazermos os outros sofrerem em vão. Agora mesmo estou aqui recordando, passei um período algo doente e fiz as pessoas sofrerem. Por quê? Porque gritava de dor. Eu fazia as pessoas sofrerem.
quando eu podia ter ficado quieto, sofrendo no meu cantinho. Um pouquinho mais. Podia ter feito um pouquinho mais. Não sofras. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de contar. Esse é o grande conselho de um santo. Não percamos a serenidade, independente do que aconteça. Aconteça o que acontecer, suceda o que suceder, ainda que o chão se afunde, importa ter uma muito determinada determinação. Assim escreveu Santa Teresa de Ávila. Assim escreveu Santa Teresa de Ávila. Vou repetir. Aconteça o que acontecer, suceda o que suceder, ainda que o chão se afunde, importa ter uma muito determinada determinação. A outra, e com essa eu encerro mesmo, é de uma historieta referente a um rei que queria fazer um concurso de pinturas sobre a serenidade e pediu aos artistas do seu reino que pintassem a obra que quisessem. A que mais expressasse a serenidade ganharia um grande prêmio. E aí os artistas começaram a pintar, houve o concurso e o rei ficou entre duas pinturas. Duas pinturas. A primeira refletia, demonstrava, estava pintada uma cena bucólica de um parque com montanhas com neve em cima, com um lago que refletia as montanhas. Aquilo realmente demonstrava serenidade, paz. E o segundo quadro era todo de turbulência, de montanhas afiadas, de temporais, raios, uma tempestade total. E o rei ficou impressionado e disse: Mas onde está a serenidade? Aí o artista foi e mostrou: está naquele passarinho, lá na greta da montanha, numa pequena grutinha, onde ele conseguiu achar um repouso e vai esperar a tempestade passar. Vamos esperar a tempestade passar. Às vezes esta é a solução. Nem sempre. Às vezes teremos que agir em urgência. Não podemos perder um minuto, mas com serenidade, com paciência, com prudência, com oração, eu garanto que iremos em frente. Boa. Padre, se o senhor quiser falar um pouquinho do seu livro Não, rapidinho não, antes de já falei do encerrar. meu livro É? demais. Então tá bom. Pessoal, depois eu posso mandar para vocês o link, caso alguém se interesse, quero dar de presente aí para algum sacerdote, diretor de vocês, né? Daí eu mando lá o link no grupo para vocês, enfim, comprarem, etc. Tá bom? Então eu vou desligando aqui. É isso? Posso É isso, encerrar, é isso, padre? é isso, é isso. Então tá bom. Até uma próxima. Obrigada. Muito obrigada.